Bom dia a todos. Bom, a aula de hoje é sobre diferenciabilidade de funções de várias variáveis. Então, o que a gente tem a falar sobre isso? Primeiro, né? A gente acabou de ver na aula passada vimos o conceito de derivadas parciais. E também na aula passada a gente deu uma relembrada sobre derivação de função de uma variável só, né? Então, podemos nos perguntar como relacionar o conceito de continuidade de funções de várias variáveis com o conceito de derivadas parciais. Bom, uma pergunta melhor direcionada é a seguinte, né? Supondo que as derivadas parciais de uma função de duas variáveis, vou chamar de a função, a função f de duas variáveis. Bom, se a gente supõe, vamos começar, né, de novo, começar pelo caso de funções de duas variáveis e depois a gente vai pensar em funções de três ou mais variáveis. Primeiro, né, a gente pode se perguntar se a gente pode, se as derivadas parciais de uma função f de duas variáveis existe num ponto AB. Então, né, isto implica que a função f é contínua em AB? Bom, se vocês lembrarem, isso era verdade no caso de funções de uma variável só. Se a função era derivável ou diferenciável, né, no caso de uma variável não tem diferença, se a função de uma variável era diferenciável, possuía sua derivada, então a gente dizia, né, que a função era contínua, isso era uma implicação. Ser diferenciável ou derivável implicava ser contínua. No caso de duas ou mais variáveis, será que isso continua sendo verdade? Será que a gente pode estender esse teorema, essa regra? Bom, vamos ver. Bom, se a gente toma a nossa f de xy dada por x vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, se xy é diferente de 0, 0 e 0 se xy igual a 0, 0. Eu me pergunto, né, se a gente encontrar as derivadas parciais aqui no ponto 0, 0, se essa função vai ser contínua no ponto 0, 0, né? Então vamos lá, derivadas parciais para começar. Bom, as derivadas parciais em 0, 0. 0, 0 é o ponto onde eu quero saber se a minha função ela é contínua, né? Se ser diferenciável em 0, 0 implica ser contínua em 0, 0. Bom, primeiro, vamos calcular as derivadas parciais. Nossa f de x em 0, 0 é igual, por definição, ao limite quando x
vai a zero. Estou tomando aqui a nossa definição, x, ou a gente faz, né, o y constante, nesse caso o y é igual a zero, x mais h, 0 menos f de 0, 0, aqui, h, sobre h. Bom, aqui, né, f de x mais h em zeros, a gente multiplica, né, o que está no x por 0, que y é 0, então vai ser 0. Então a gente tem, né, limite de h indo a 0, de 0 menos, e f de 0, 0 é 0 por definição. Então a gente tem isso aqui, né, sobre h. Logo, é 0. Agora, vamos calcular a derivada parcial com relação a y no ponto 0, 0. E, por definição, a gente faz, né, o x constante, nesse caso, x é igual a 0. Então, é f de 0 é 0 mais h menos f de 0, 0 sobre h. Então, fica a mesma coisa, é análogo. Fica 0 menos 0, porque, né, agora aqui a gente está multiplicando o numerador por x igual a 0, sobre h, que é igual a 0. Logo, vemos que ambas, f de x 0, 0 e f de y em 0, 0, existem e são iguais a 0. Bom, agora, isso implica que a nossa f de x, y é contínua no 0, 0? Vamos verificar. A função f é contínua em 0, 0. Bom, então, se a gente pega, né, vamos verificar se existem caminhos que tendem a 0, 0, diferentes caminhos, tal que essa função seja diferente, para verificar se realmente, né, a gente já não consegue encontrar um contra-exemplo para o caso dela não ser contínua. Porque se a gente não encontrar em curvas conhecidas, a gente pode partir para a definição de continuidade e de limite e calcular. Então vamos lá. Se tomamos y igual a 0, quer dizer, né, valores de x y, né, no eixo x, no caso aqui fica que é igual, né, a mesma coisa, um caminho que se aproxima de 0, 0 através do eixo x. Bom, se a gente pega o y igual a 0, e x, e a gente está variando, né, só no eixo x, a gente tem o seguinte, que o limite quando xy vai a 0, 0 da nossa f de x, y é igual o limite, né, de x, y indo a 0, 0 de f de x, 0, que é igual, né, lembrando que a nossa f de x é esse valor aqui, x vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso é igual, quando x, y tende a 0, 0, de 0, né, 0 sobre, deixa eu encurtar aqui, 0 sobre
x ao quadrado mais 0. E isso é igual a 0. Agora, se considerarmos y igual a x, quer dizer, caminhos ao longo dessa reta que se aproxima do zero ao longo da reta y igual a x, temos que o limite de xy indo a 0, 0, da nossa f, agora na f de x, isso aqui vai ser igual ao limite de xy tendendo a 0, 0, né, de x vezes x sobre x ao quadrado mais x ao quadrado, né? Substituir na nossa função o y igual a x. Então, nesse caso, o que a gente vai ter ser limite de xy indo a 0, 0 de x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Posso cancelar aqui. E o que a gente vai ter é o limite quando x, y vai a 0, 0 de 1 sobre 2, uma constante, então é 1 sobre 2. Então, o que aconteceu aqui? Tomando dois caminhos diferentes, o que eu encontrei, dois caminhos diferentes que se aproximam do ponto 0, 0, que é onde eu quero verificar se a nossa função é contínua, o que eu verifiquei é que esse limite era diferente. Então, a gente sabe, né, que se a gente, por caminhos diferentes, nos aproximamos do ponto que queremos calcular o limite e encontramos o limite diferente, a gente diz que esse limite não existe. Então, o limite de f de xy, esse nosso f de xy, quando xy tende a 0, 0, não existe. E se ele não existe, a gente não tem continuidade, porque lembre-se da definição de continuidade, dependia de o limite existir e ser igual a um número, né, igual a própria f de xy naquele ponto. Então, o limite não existe, logo, f de xy igual, né, x vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, não é contínua. Bom, na verdade, ela não é só isso, né? Nossa f de xy é isso se xy igual a diferente de 0, 0 e se xy igual a 0, 0. Logo, nossa f de xy não é contínua em 0, 0. Bom, então, o que a gente acabou de ver, né? Que a gente tem uma função f cujas derivadas parciais existem nesse ponto, no ponto 0, 0, mas ela não é contínua no ponto 0, 0. Então, esse conceito de derivadas parciais não é suficientemente forte para a gente recuperar essa regra, esse teorema que a gente tinha de funções de uma variável só, que falava, né, que se uma função era derivável ou por sinônimo diferenciável nesse contexto, então se era diferenciável no ponto x, então ela era contínua nesse ponto x. No nosso caso, de funções de duas ou mais variáveis, isso não acontece quando a gente está falando de derivadas parciais. A gente precisa de um conceito mais forte do que o próprio conceito de derivadas parciais para poder estender esse resultado de diferenciabilidade e implicar, né, a continuidade. Então,
Bom, deixa eu escrever, né, como deixar registrado em palavras essa resposta para nossa questão. Conclusão. A existência de derivadas parciais de uma função f de x, y num ponto AB não implica que f de x, y seja contínua em AB, com ênfase em não implica. Então, temos que estudar uma outra definição que estende o resultado de funções de uma variável para funções de duas variáveis, que é o que a gente está se focando agora. Bom, esse conceito é o que a gente vai ver na aula de hoje, que se chama diferenciabilidade. Então, vamos recordar o que a gente tinha, assim, eu falei por alto, falei desses resultados de cálculo 1, né, de funções de uma variável só, mas vamos relembrar as definições que a gente tinha nesse caso para funções de uma variável só, para a gente ver claramente como estender essas definições. Então, vamos recordar como... bom, deixa eu escrever melhor. Lembre-se que uma função de uma variável f é diferenciável ou derivável eu volto a remarcar que no contexto de uma variável não tem diferença entre ser derivável ou diferenciável, mas no caso de duas ou mais variáveis, a diferenciabilidade é diferente de falar que ela é derivável, porque quando a gente fala que ela é derivável, a gente está falando de suas derivadas parciais. Bom, ou derivável ou... se f' de A, né, como é a notação que a gente chamava, se esse limite existia, né? Bom, a gente tem um outro modo de olhar para essa mesma definição usando limite.
que é, bom, podemos de outro modo. Equivalente, de olhar de um modo equivalente. Mas essa linguagem falando sobre incremento, que é o que eu vou falar agora, ela é útil depois para a gente falar, estender o resultado que a gente vai obter para duas variáveis para três ou mais variáveis. Por isso eu vou relembrar, né, essas duas noções de derivação, para caso de função de uma variável, aqui. Porque a gente vai acabar mexendo com estendendo, né, esses dois pontos de vista que são equivalentes para duas ou mais variáveis. Bom, primeiro que é se x variar de x1 a x2, nós chamamos esse delta x, que é igual a x2 menos x1, de incremento de x. Então, assim, se y é igual a f de x, a variação, bom, se x variar, então a variação correspondente em y será delta de y igual a f de x2 menos f de x1, que a gente pode reescrever como f de x1 mais delta x menos f de x1, só, né, usando como a gente definiu o nosso delta. Então, a variação de x, né, é dada desse modo e a variação de y depende da variação de x e ela é dada desse modo aqui. Podemos tomar o quociente. E a gente vai ter, né, que é delta y sobre delta x. Isso pode ser visto como f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Agora, e passando o limite quando essa variação de x vai diminuindo, o que a gente obtém é que limite quando o delta x vai a zero de delta y sobre delta x é igual ao limite quando x1 vai a x2 de f de x2, perdão, menos f de x1, tudo isso sobre x2 menos x1. Bom, assim, se a gente compara, né, o que a gente obteve aqui com a nossa definição de diferenciabilidade, se a gente toma h como x2 menos x1, bom, e o a sendo o nosso x1, o que a gente vai ter aqui é que essas definições, né, essas noções aqui são equivalentes. Isso aqui vem de cálculo 1, a maioria de vocês já sabem. Então, assim, reescrevemos
a derivada de f no ponto A f' de A é igual ao limite, quando x vai a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Essas são as duas noções equivalentes de a derivada de uma função de uma variável. Bom, e assumindo, né, que esse limite agora, ele vai existir. Se o limite existir, né? Bom, então, né, de novo, né, se a gente toma aqui o h como x menos a, a gente só substituindo nessa expressão, definição formal, a gente obtém essa expressão lá embaixo, pensando nas variações, né, como que no incremento, né, variando x no intervalo pequeno, e a variação de y depende da variação de x. Então, fazendo esse quociente aqui, o que a gente vê, né, que essa taxa de variação, ela é a mesma coisa, equivalente a falar sobre a derivação da nossa f. Bom, então, taxa de variação, nesse contexto, é equivalente a falar de derivação. Para funções de duas ou mais variáveis, também vai ser verdade. Então, o que a gente quer agora, né? Relembramos aqui o que é uma derivada por dois pontos de vista equivalentes, o que é uma derivada de uma função de uma variável. O que a gente quer é estender isso para funções de duas variáveis nesse momento. Então, considerando f, considerando agora f uma variável, uma função de duas variáveis, estendemos a definição do seguinte modo. Bom, lembrando, né, que aqui isso aqui é uma definição, né? Vou botar bem pequenininho aqui. A definição de derivação de uma função de uma variável. Agora a gente quer estender essa definição para... E a gente fica com o seguinte, definição. Bom, seja f uma função que vai de D em R, onde D está contido em R2 e é um aberto. O que quer dizer ser um aberto, né? Quer dizer que por todo ponto que tem nesse conjunto, em D, a gente pode tomar uma bolinha, um disco aberto centrado nele, tal que esse disco vai conter pontos desse aberto, né? E aí ele vai estar totalmente contido nesse aberto. É um aberto. Bom, então seja o ponto x0, y0 em D, e a gente dizemos que f é diferenciável em x0, y0 se existem A, B que pertencem aos reais, tais que o limite, quando
HK vai a 0, 0 dessa função aqui, f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos a h menos b, k, isso é igual a 0. Tudo isso sobre h ao quadrado mais k ao quadrado. Bom, vamos entender mais ou menos o que significa isso, né? Quando a gente falava, né, aqui no caso do limite de essa derivada, né, no caso de funções de uma variável, a gente estava aqui variando o parâmetro k, o k estava se aproximando de a, né, o ponto onde a gente quer calcular a derivada. Então, a f tinha essa variação, né, no valor que ela pegava. O que a gente faz aqui é variar, né, os dois parâmetros, tanto em x quanto em y. Lembra que na derivada parcial, o que a gente fazia era fixar um e calcular como se fosse o limite de uma variável só. Aqui o que a gente está fazendo para calcular a ser diferenciável significa que você variando os dois parâmetros ao mesmo tempo, vai existir, né, valores a e b, tal que esse limite aqui vai ser igual a 0. Então, bom, essa é a definição formal do que é uma função ser diferenciável, uma função de duas variáveis ser diferenciável. Significa a gente encontrar, né, um ponto, valores a e b, tal que esse limite aqui seja 0. Bom, essa linguagem aqui também tem esse formalismo equivalente em termos de incremento, que eu vou dar uma relembrada, vou introduzir agora. Bom, usando a terminologia de incremento, vamos dar uma definição equivalente de diferenciabilidade. Bom, vamos considerar x variando entre a e delta x e y variando entre y, entre b e delta y. Então, se a gente varia o x e varia o y, dado um intervalinho, um intervalo que contém a, e y um intervalo aí que contém o b, e a gente quer, né, ver qual é a derivada nesse ponto AB, a diferencial da nossa f no ponto AB. Bom, x e y estão variando nesse intervalo que contém a e b. Então, essa variação vai me dar uma variação, essa é independente, então vai me dar uma variação dependente no z, né, que é o z é igual a f de xy. Então, o incremento correspondente em z, que é igual a f de xy, é delta z igual a f de a mais delta y, b mais delta x, delta y, menos f de AB. Então,
O incremento z representa a variação de valor de f quando x, y varia de AB para AB mais ΔX e AB mais ΔY. Essa é uma noção equivalente, né, usando o incremento da função, da nossa definição de limite. A gente poderia proceder igual a anteriormente para ver que a gente chegaria nessa condição de limite equivalente, né? Colocar escrito de um modo que a gente consiga comparar, mas é só proceder do mesmo modo, é análogo. Então, bom, a gente diz, né, que... Vamos ver. Aí não. Então, por esse ponto de vista, a gente tem o seguinte, né? Seja z igual a f de x, y, então, f é diferenciável em AB se ΔZ pode ser expressado da forma ΔZ igual a f de x derivada da parcial de f em relação a x mais ΔY, mais f de y no ponto AB ΔY mais epsilon1 ΔX mais epsilon2 ΔY, onde epsilon1 vai a zero e epsilon2 vai a zero quando ΔX ou ΔY se aproxima do zero, zero. Um jeito equivalente é dizer aqui que quando x e y se aproximam do ponto AB. Então, esse é o nosso jeito equivalente de olhar ao conceito de ser diferenciável pelo ponto de vista do incremento, né? Trabalhando com esse incremento, né? Como que variar o x, y faz variar a nossa f e o que isso resulta, né? Bom, claramente, assim como nos outros conceitos que a gente já viu, conceitos matemáticos que a gente já viu, trabalhar, fazer cálculos com a definição não é o ideal. A gente pode escrever a nossa definição, dar condições, né, propriedades para a nossa definição de diferenciabilidade para poder facilitar nossos cálculos. Antes de chegar nesse ponto, a gente vai ver uns aspectos, o que essa definição de ser diferenciável significa, como que ela se relaciona com os conceitos de continuidade e derivadas parciais que a gente viu nas aulas anteriores. Vamos fazer essa conexão entre a diferenciabilidade de uma função e o fato de ser contínua ou não, ou diferenciável ou não. Primeiro, né? Antes de mais nada, a gente pode se perguntar, será então, como a gente estava falando antes, que a gente queria uma definição um pouco mais forte, que implicasse, né? Se f é tanto, então ela é contínua? Será que esse tanto, esse parênteses que a gente queria preencher é preenchido com ser diferenciável? Será que se uma função f é diferenciável, então, num ponto x0, y0, então ela vai ser contínua no ponto x0, y0? E o que a gente tem é um teorema que responde a nossa pergunta, que é: se f é diferenciável
em x0, y0, então f é contínua em x0, y0. Vamos ver. A gente quer mostrar o seguinte, né? Queremos mostrar que limite de xy tendendo a y0, x0, y0 de f de x, y é igual a f de x0, y0, né? Própria definição de limite. Bom, mas a gente nota que esta igualdade é equivalente ao seguinte. Eu posso escrever, se eu defino, né, h como x menos x0 e k igual a y menos y0, a gente consegue reescrever esse limite como limite de hk indo a 0,0 de f de x0 mais h y0 mais k. E eu quero que isso seja igual a, né, a ser contínuo significa isso. Aí eu quero mostrar isso. Então, o que a gente sabe sobre a f? A gente sabe que ela é diferenciável em x0 e y0. Então, ela satisfaz esse grande limitezão aqui. Isso aqui é verdadeiro. Então, o que eu faço? Bom, eu sei, né, olhando ali agora, né, reescrevendo o limite, aparece esse termo ali no limite e aparece esse aqui, né, mas assim, não aparece dentro do limite. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou considerar o numerador que aparece na definição, né? Aparece no limite, né? No limite da definição de diferenciabilidade nós temos, vou chamar isso de E de xy, que vai ser igual a f de x0 mais h y0 mais k menos f de x0 y0 era menos a h menos bk menos a h menos bk. Então, o que a gente tem, né? Que da diferenciabilidade de f,
o limite de hk indo a 0, 0, de f de x0 mais h, y0 mais k. Isso aqui vai ser igual, né? Eu vou usar aquelas propriedades de limite, que o limite da soma é a soma dos limites. Então, o que a gente vai ter aqui, né? É o seguinte. Bom, não, perdão, não é sobre. A gente aqui não vamos usar na diferenciabilidade da f por enquanto. A gente vai só reescrever o limite que a gente tinha usando agora o nosso expressão para e de x, y. Então, o limite que a gente tem que calcular, mostrar que é igual a f de x0 e y0, isso vai ser igual ao limite de hk indo para 0, 0 de f de x0, y0 mais AH mais BK menos E de x, y. Na verdade, o que eu fiz aqui foi só passei, né, eu posso escrever o f de x0 mais h, y0 mais k como E de x, aqui é mais, peraí. Como E de x é mais essa parte aqui, né, porque eu passei para lá e ficou positivo. Então, era isso. Eu reescrevi no limite que a gente tem que calcular a expressão para a nossa f e deu isso. Agora, vou separar o limite, né? O limite da soma é a soma dos limites. Então, o que eu tenho aqui? Que o limite de hk indo para 0, 0 de f de x0, y0 mais limite de hk indo a 0, 0 de AH, vou deixar esses termos juntos por simplicidade, mais a limite de HK indo para 0, 0 de E de x, y. Vamos lá. F de x0, y0 é uma constante. Então, esse limite vai ser igual a f de x0, y0. Aqui o segundo. Quando h e k vão a 0, 0, isso aqui vai ser 0, né? Então, esse limite dá 0. Quando hk vai a 0. 0. Agora, a gente fica com esse outro limite aqui. Vou repetir. Mais limite de hk indo a 0, 0 de E de x, y. Deixa eu chegar a esse ponto para lá. Bom, para a gente ver o quanto que... Eu quero que esse limite aqui seja 0, né? Para eu ter meu resultado. Eu preciso que este limite seja igual a f de x0, y0, para a gente ter a continuidade. Relembrando, né? Só que a gente está fazendo é isso. Então, o que vai ficar aqui? Deixa eu tirar essas aqui. Eu quero, né, que esse limite aqui seja 0. Então, o que eu faço? Tem que ser f... Bom, deixa eu fazer ali para poupar espaço. Eu posso aqui multiplicar e dividir por h ao quadrado mais k ao quadrado. Raiz disso aqui e também multiplicar, né, por h ao quadrado mais k ao quadrado. Eu sei que esse limite aqui, como agora sim que eu vou usar o fato da minha função ser diferenciável. Como minha função é diferenciável, isso aqui vai a 0, né? Isso aqui é igual a 0, porque é justamente a nossa, daquele limitezão
lá que a gente tinha na definição de diferenciabilidade. Era o numerador que eu tomei separado. Aqui, né, aparece nosso denominador. Isso aqui, esse limite era igual a zero porque f é diferenciável. Mas o que a gente tem também é que o limite, né, agora quando h e k vão a zero, isso aqui, né, o limite disso aqui vai a zero quando h, k vai a zero, zero. Então, o que eu tenho aqui é que esse limite aqui é zero. Resultando, portanto, que isso aqui é igual a f de x0. Então, se f é diferenciável em x0, y0, então f é contínua em x0, y0. Bom, recapitulando o que a gente fez aqui, esse teorema diz pra gente que ser diferenciável é o que a gente buscava para estender o conceito das funções de uma variável só. Então, o que a gente tem é que se f é diferenciável num ponto, então é contínua nesse ponto. E a gente mostrou isso justamente usando a nossa definição aqui de ser diferenciável, usando esse grande limite que parece um monstruoso, mas a gente usou esse fato para mostrar que, né, que essa equação aqui é verdadeira. Reescrevemos de um modo adequado e mostramos, né, que nosso teorema é verdadeiro. Bom, isso dá uma relação entre ser diferenciável e continuidade. Agora a gente tem uma relação, vamos estabelecer uma relação entre ser diferenciável e ser e derivadas parciais. Vamos ver como que essas duas coisas se relacionam. É que se f for diferenciável em x0, y0, então existem derivadas parciais, né? Vou manter a mesma notação aqui. Vou chamar nossas derivadas parciais, né? F de x em x0, y0 e f de y em x0, y0. Então, o que esse teorema está dizendo para a gente é que se uma função é diferenciável, então ela possui suas derivadas parciais. Se vocês perceberem, ser diferenciável é uma coisa muito forte. Ela é uma função diferenciável, ela tem propriedades muito fortes, propriedades que englobam ser contínua e possuir derivadas parciais, coisa que a gente tinha visto lá separadamente e cada uma delas era difícil por si só. Então, vamos lá, vamos ver se isso aqui é verdade, né? É outra prova bem rápida, bem assim, usando esse grande limite que a gente tem aqui. Então, não é tão fora do comum, é justamente usar esse limite e fazer manipulações algébricas. Vamos lá. Eu vou fazer para o caso de f de x, mas o caso f de y é análogo. Então, supondo, né, que f é diferenciável, então, sabendo que existem, ser diferenciável é isso, né, existir, sabendo que existem
A e B, que pertencem aos reais. Tal que o limite, quando H... Aqui eu posso tomar K igual a zero, porque, bom, se ela é diferenciável, eu posso considerar essa direção, né, do K ser igual a zero. Então, H0 indo para 0, 0. Eu tenho aqui nossa, por definição de ser diferenciável, x mais, agora para um x qualquer, né? X mais h. Bom, x0 mais h y0 menos f de x0 y0 menos a h, e seria b vezes a, b vezes 0, né? O k aqui é igual a 0. Tudo isso sobre h ao quadrado mais k, que é 0 ao quadrado. Isso aqui igual a 0. Bom, isso aqui é igual a 0. Vou começar a manipular esse limite. Bom, vou separar o limite limite da soma, ou diferença é a soma dos limites, então eu vou tomar, né, limite quando h, aqui eu já posso, né, como não tenho o k, vou separar, vou manter só o h, quando h vai a 0, de f de x0 mais h y0 menos f de x0 y0, tudo isso sobre h. Agora separo, isso é menos limite quando h está indo a 0 de AH sobre H, tudo isso é igual a 0. Bom, mas por definição, bom, isso aqui, esse termo aqui, é, por definição, a derivada parcial em x de f de x e no ponto x0, y0. Então, a gente tem aqui que f de x em x0, y0 é menos, bom, posso cancelar aqui. E eu vou ficar com o limite de h indo para 0 de a, então isso é uma constante, isso é igual a a. Isso aqui é igual a 0. Isso é equivalente a gente ter que a nossa derivada existe, derivada parcial existe, derivada parcial em x, no ponto x0, y0 existe, e é igual a a. E, analogamente, fazendo o mesmo raciocínio, a gente tem que a nossa derivada parcial da f com relação a y no ponto x0, y0 existe e vai ser igual a b. Então, o que a gente tem aqui? Que se f for diferenciável, a gente tem os limites, né? A gente tem, se ela for diferenciável em x0 e y0, as derivadas parciais da f existem no ponto x0 e y0, e além disso, elas são iguais a esses pontos aqui, né? A e B, ela tem essa relação entre esse ponto A e B que torna a nossa função diferenciável, né? Da definição de diferenciabilidade, para uma função ser diferenciável, precisa que exista um A e um B real, tal que faça esse limite aqui ser igual a 0, né? Então, existe, além disso, né, existe uma relação entre esses números que tornam uma função diferenciável e as suas derivadas parciais naquele ponto que a gente está calculando a diferenciabilidade. Então, desses dois teoremas aqui, na verdade, desse último teorema e de tudo que a gente aprendeu sobre
derivadas parciais, de diferenciabilidade, sua relação com derivadas parciais, a gente tem o seguinte. A gente pode ter um método, né, para calcular entender como é que funciona a diferencial de uma função. A gente tem que f é diferenciável em x0. Então, vou botar aqui se. Na verdade, deixa eu formular melhor isso aqui. Como mostrar que f é diferenciável. Não deu para não apagar. Fiável em x0, y0. Primeiro, bom, como as derivadas parciais, a gente sabe que as derivadas parciais são iguais, né, a A e B, dão esse número que a gente precisa para poder calcular o limite. Então, primeiro a gente calcula as derivadas parciais. Eu sei que existem, né, as derivadas parciais, se ela é diferenciável, então a gente calculamos. As derivadas parciais de f em x0, y0. E depois, com esses números a e bzinho que a gente encontra, calculamos o limite quando hk vai a 0, 0 de e de x, y de raiz, né, de h ao quadrado mais k ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 0. Por quê, né? Bom, por esse teorema, a gente sabe que se uma função é diferenciável, então ela tem derivadas parciais, e as derivadas parciais, elas vão nos dar esse a e b, tal que esse limite é igual a 0. Então, se uma função é diferenciável, essa derivada parcial existe. Então, um bom caminho para mostrar a diferenciabilidade de uma função é calculando suas derivadas parciais, porque vão nos dar esses pontos a e b. E também, mais ainda do que isso, se as derivadas parciais de uma função não existirem, né, então essa função não é diferenciável logo de cara, porque se ela fosse diferenciável, então as derivadas parciais têm que existir sim ou sim. Se elas não existem, a f não é diferenciável. Então, começamos a investigação calculando suas derivadas parciais. Achamos esse valor de a e b, aí não temos como fugir, pelo menos por enquanto, não temos como fugir do cálculo desse limite enorme aqui da definição de ser diferenciável, né? Então, achamos o nosso a e b, temos que calcular esse limite. Por enquanto é assim que a gente vai calcular a nossa diferenciável. Daqui a pouco a gente aprende um modo mais fácil de calcular a diferenciável. Vamos calcular agora um exemplo usando essa a diferencial de uma função, usando a definição, né? Vamos verificar f de xy igual a x ao quadrado y é diferenciável em qualquer ponto de R2. Bom, primeiro verificamos se as derivadas parciais existem.
Então, o que a gente vai fazer é, bom, f de x em qualquer ponto xy, isso aqui vai ser igual, a gente diferencia a derivada parcial, né? Y, se a gente está diferenciando com relação a x, y constante, diferenciamos como se fosse uma função de uma variável. Então, com relação a x, k2x, repito y. E f de y, em qualquer ponto xy, é igual a x ao quadrado. Bom, e agora? Agora a gente tem que calcular aquele limite. Agora, precisamos encontrar o limite da definição, né? Usar definição. Então, nesse caso, eu vou simplificar, né? Antes de ir direto para o limite, vamos simplificar. Vamos tentar, pelo menos, simplificar a expressão do numerador. Lembra que, né, a gente definiu, redefiniu ali o numerador como e de x. Então, o que a gente tem vai ser e de x, y igual, bom, f de x mais h, y mais k, menos f de x, y, lembra, a gente está calculando para qualquer x, y, menos diferencial, né, a gente sabe que o número que aparece ali, né, o a é igual a diferencial de x no ponto x, y, e o b a derivada parcial de f com relação a y. Então, derivada parcial de f com relação a que é igual a 2xy vezes h menos derivada parcial de f com relação a y, que é x ao quadrado. Então, aqui fica x ao quadrado k. Essa é a nossa expressão do numerador. Vamos simplificar, né? Bom, vamos substituir na equação primeiro. Quem é f de x mais k, y mais k? Bom, f de x, y é x ao quadrado mais y. Então, isso aqui é igual a x mais h ao quadrado vezes y mais k. F de x, y, x ao quadrado, y. Menos 2xy vezes h menos x ao quadrado, k. Vamos abrir essas expressões. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais 2xh mais h ao quadrado, y mais k. Menos x ao quadrado, y menos 2xy vezes h menos x ao quadrado, k. Isso aqui é igual a, vamos fazer a distributiva, x ao quadrado, y mais 2xh k mais h ao quadrado, x ao quadrado y menos x ao quadrado k, não, mais x ao quadrado k, mais 2xh y mais 2xh k mais h ao quadrado y mais h ao quadrado k. Agora sim, menos x ao quadrado y menos 2xyh menos x ao quadrado k. Vamos ver se a gente consegue, né, cortar algumas coisas aqui. X ao quadrado k aparece aqui. Aparece 2xhy. Não, mas aparece 2xhk. Não, sim, aparece aqui. Esse aqui aparece aqui. Aparece 2xhk duas vezes? Não. Aparece h ao quadrado y. Não. H ao quadrado k. Não. Agora x ao quadrado y, sim. Então, a gente fica com o termo, né, aqui, bem simplificado, melhor calcular agora do que lá na definição, com o limite e tudo.
que é 2xhk mais h ao quadrado y mais h ao quadrado k. Então, vamos lá para o limite, né? A gente tem, então, temos o seguinte limite. Limite quando hk vai a 0,0 de esse resultado que a gente tem, né? 2xhk mais h ao quadrado y mais h ao quadrado k, tudo isso sobre raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Bom, vamos separar, né, o limite da soma é a soma dos limites. O que a gente tem vai ser limite de hk indo para 0,0 de 2xhk sobre h ao quadrado mais k ao quadrado mais limite de hk indo a 0,0 de h ao quadrado y sobre, vou separar já aqui, vocês vão entender, hy vezes h, h ao quadrado mais k ao quadrado, mais limite de hk indo a 0,0 de hk vezes h, tudo isso sobre raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Mas note que esse número aqui, né? Esse número aqui e que se repete em todos, o limite disso aqui quando h vai a 0 é menor ou igual a 1, né? Uma função limitada. Então, deixa eu anotar isso aqui. Como isso aqui, essa na verdade não é o limite disso, né? O que eu tô querendo dizer é que essa expressão aqui é menor ou igual a 1, isso aqui é menor ou igual a 1, isso aqui é menor ou igual a 1, e a gente tem aqui que o limite tá multiplicando, né? Essa aqui vai a 2xk vai a 0 quando k vai a 0, hy vai a 0 quando h vai a 0, e hk vai a 0 quando h vai a 0. E essa expressão, essa que eu queria dizer, isso que está aqui tudo circulado, esse h sobre h ao quadrado mais k ao quadrado, isso é menor ou igual a 1. Então, o que a gente tem é que o nosso limite é igual, né, a 0. Então, logo, a nossa f de x, y igual a x ao quadrado y é diferenciável para todo x, y em R, né, todo número real. Bom, o que a gente fez aqui nessa aula até agora? A gente vimos lá o que era ser diferenciável para funções de uma variável. E vimos também que ter derivadas parciais não é suficiente para afirmar que uma função de duas variáveis ela é contínua. Então, o que a gente faz, né? O que a gente fez? A gente introduziu o conceito de diferenciabilidade e viu que ser diferenciável, sim, é um conceito que estende esse, né, de ser derivável no caso de uma
uma variável só. Então, se uma função, a gente viu, né, que se uma função, a definição formal de ser diferenciável, vimos que ela tem uma definição equivalente envolvendo um incremento, que a gente ainda não usou tanto, e também vimos dois teoremas importantes, que relacionam ser diferenciável com continuidade e com derivadas parciais. E calculamos um exemplo usando a definição de ser diferenciável. Então, bom, o que a gente vai ver a seguir é um teorema que é útil na hora de calcular uma diferencial, né, de uma função. Bom, esse vai vir no próximo vídeo, eu vou cortar aqui porque é muito longo, mas justo a seguir vem o resto da teoria sobre derivadas parciais, derivada diferenciabilidade.